Olá a todos e a todas, eu sou a psicóloga Joyce Maciel, sou de Sinop, Mato Grosso, sou terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em infância e adolescência, sou membro do Conselho Fiscal da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. E esse é o Conhecendo a Profissão, um programa da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso que apresenta as atuações do profissional de psicologia. Antes de mais nada, siga as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para poder receber os nossos vídeos sempre que eles saírem. No episódio de hoje, nós estamos com a Fernanda Cristina Borges Araújo Jesus. Ela é especialista em psicologia clínica, em psicanálise pela Unic, em psicologia hospitalar pela Uniara de São Paulo e em neuropsicologia pela Educare. E o tema de hoje é a atuação do psicólogo na área de psicologia hospitalar. Obrigada, Fernanda, por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. É uma honra ter você com a gente aqui. Obrigada, olá, boa tarde, prazer estar aqui pelo convite aí da associação, né? É um prazer poder falar sobre a área onde eu me encontrei, né? E hoje em dia já tenho tempo de atuação há 14 anos, né? Como você já veio me falando um pouco do meu currículo. Eu comecei em 2008 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, onde eu fiquei 12 anos lá dentro, e depois fui recontratada, né, pela a Santa Casa estadual daqui de Cuiabá, né, e hoje em dia eu também sou psicóloga em UTI neonatal do Hospital Santa Helena. E muito prazer estar aqui pela associação, e prazer poder falar, né, um pouco da minha experiência, um pouco da vivência do que é uma psicologia, né, dentro de um hospital como vivência. E nessa vivência, nessa sua caminhada, você pode explicar para a gente o que é ou o que faz um psicólogo hospitalar? O que é essa atuação? Essa atuação, ela envolve desde a porta de entrada do hospital, né, até realmente a alta segura do paciente de dentro do hospital. A psicologia hospitalar, a gente é diferente da psicologia clínica, aonde a gente tem que fazer a busca ativa dos pacientes. O que significa essa busca ativa? É a busca da onde nós psicólogos, né, fazemos uma triagem desses pacientes, logo de entrada desses pacientes que eles chegam dentro do hospital, e esse psicólogo vai aí fazer essa anamnese, que é coleta de dados, e vai tentar identificar quais são os sintomas, o que o paciente está apresentando, qual é a programação, pré-programação do que ele vai entrar ali, né, dentro do hospital, o que ele vai fazer ali, né, porque o hospital e o psicólogo inserido ali, ele está na casa do médico, ele não está na casa do psicólogo. Então, o paciente, ele vai buscando o médico, né? Buscando o tratamento médico. Então, através dessa busca ativa, a gente consegue tanto identificar patologias, como identificar recursos de negação, de medo, né? Até mesmo aquelas patologias mais enraizadas de muitos anos atrás, que muitas vezes não foi tratada, e ali a pessoa pode apresentar esses tipos de comportamento diante de uma situação que ele está exposto, né? O paciente, quando chega dentro do hospital, ele perde um pouco a identidade. Ele se transforma um paciente do leito X, né? E aquele paciente daquele leito X vai estar representado por um nome para nós da psicologia. Então, a visão do que é uma psicologia hospitalar é isso, é como um todo, é desde a entrada do paciente, o psicólogo tem que se fazer presente, como a saída como alta segura, né? Que é a alta do paciente. Quando que a gente significa uma alta segura? Quando a gente se tem um paciente que a gente faz o acompanhamento dele do começo até o fim desse atendimento, dessa nossa atuação dentro do hospital, e essa alta segura, a gente, em comunicação com toda a equipe multiprofissional, ou a gente faz o encaminhamento para esse paciente quando houver necessidade para a rede, né, para a gente poder dar continuidade em tratamento daquele paciente, ou até mesmo ele iniciar um tratamento mesmo propriamente dito, né, como também
a alta de que aqueles sintomas, aquele problema que ele teve ali, ou aquela dificuldade que ele apresentou no momento da internação, foi sanada. Então, a gente realmente faz até a alta segura, que é até para poder, além do médico da alta, além de todo mundo da equipe multidisciplinar que, né, caminham junto com aquele paciente durante a internação, conclui-se que aquele paciente tem condições, e também o psicólogo, de verificar condições emocionais desse paciente para a alta segura. Entendi. Então, o psicólogo hospitalar, ele trabalha só os transtornos ou ele trabalha qualquer paciente que procure questão de saúde mental? Como é que fica isso? Na verdade, na psicologia hospitalar, não tem aquele padrão que a gente vai procurar alguém que só tem uma ansiedade, por exemplo, ou só tem uma depressão, por exemplo. Não, a gente faz acolhimento de todos os pacientes, por isso é triagem, né? Nessa triagem, aonde a gente faz uma anamnese, que é a busca ativa, né? Tanto a gente pode fazer numa sala reservada, como a gente pode fazer no beira-leito, né? Após adentrar, que o paciente já está e tudo mais. Então, a gente pode fazer essa triagem, a gente pode colher dados desse paciente, né? E verificar também que esse paciente pode estar tranquilo naquele momento, né? Tudo pode ocorrer dentro do hospital, durante a sua internação, ele pode ter vários momentos, né? Esse paciente. Então, essa busca ativa será sempre constante. É desde essa entrada, independente se o paciente não tem sintomas no início, se ele não apresenta nada no início. Então, não é garantia daquele paciente que, para mim, está tudo bem no início, através de uma anamnese, né, que ele não possa, durante a internação, não precisar daquele psicólogo novamente. Então, assim, a gente fica de stand-by, né? A gente aguarda esse paciente que aparentemente está tranquilo, aparentemente, para chegar o momento que a gente vai fazendo visitas a cada uma vez por semana naquele paciente, para verificar se durante essa internação ele possa estar com alguns gatilhos, ele possa estar com alguns sintomas ou comportamentos, ou até mesmo não entendendo sobre o que vai acontecer, dúvidas, né? Não é o que a gente vai informar o paciente do que o paciente está ali fazendo, mas muitas vezes ser o elo da comunicação entre médico, família, pacientes e psicólogo, tá? Então, a gente faz esse trabalho também de comunicação, e isso não significa só sintoma, né? Então, a gente também tem esse papel fundamental. Então, não é buscar somente o paciente que tem alguma patologia ou realmente que apresenta já um diagnóstico desde quando ele entrou. Muitas vezes ele se descobre até, apresenta, né, muito mais aflorado naquele momento de internação, até uma patologia que ele poderia vir caminhando com ela mais, né, mais contida, mais ainda que não tinha uma ansiedade muito forte, ou até uma depressão muito forte, e ali ele pode desencadear, porque a hospitalização, ela pode se transformar em um gatilho também. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente começo, meio e fim, para a gente poder realmente, esse paciente não teve nada ou não. Durante a internação, esse paciente apresentou tais sintomas, tais comportamentos, vamos verificar se precisa de tratamento ou não, tá? E daí você verifica que esse paciente, assim, só um exemplo, você verifica que esse paciente, durante a internação, ele começou a desenvolver ali uma ansiedade, uma depressão, aí é tratado ali mesmo ou é encaminhado? Ali a gente faz o trabalho dentro do hospital como teoria, né? Todos nós aplicamos a psicoterapia breve. Então, é um atendimento muito mais reduzido, diferente de psicoterapia na clínica, né? É um tratamento muito mais focal, é um tratamento muito mais daquilo que ele está apresentando ali naquele momento. Por mais que eu possa ter um histórico desse paciente através da anamnese e ele já ter apresentado há 10 anos atrás alguma comorbidade emocional. Mas ali, no momento que pode desencadear, como eu te falei dos gatilhos, né? Que pode desencadear ali uma ansiedade, chega até a ser um surto, muitas vezes, né? Do paciente, uma negação do diagnóstico, não quero tratar, não quero que eu faça, por exemplo, uma cirurgia, não quero, uma negação, de alguma forma, né? A gente se faz esse papel fundamental aonde? Não é de convencimento, não é de mudança,
daquele paciente para convencê-lo, porque a visão dentro do hospital, a visão é médica. A influência de toda a equipe para um psicólogo é essa, né? Deles quererem que a gente ajude aquele paciente a entender o tratamento, a aceitar tudo que a medicina propõe como tratamento, né? E o nosso papel ali dentro é identificar qual é o gatilho, por que do não, ele entender e ele saber quais são os motivos que ele está dizendo não, quais são os medos que aquele paciente apresenta, desmistificar esses medos muitas vezes, que da maioria das vezes, são medos de falta de conhecimento do que pode ser, ou porque já ouviu falar sobre como será aquele tratamento e tem o pavor daquilo tudo que vem, o nome, muitas vezes de um câncer, né? Muitas vezes de uma intervenção cirúrgica muito complicada e pós-cirúrgico muito complicado, e aquele paciente se assustar, e por falta, muitas vezes, até de conhecimento. Então, esse elo que a gente tem com a equipe multidisciplinar é fundamental para que a gente possa sanar as dúvidas dos pacientes, chamar o médico para conversar com aquele paciente, sanar as dúvidas daquele paciente, porque na maioria das vezes os médicos passam muito correndo, né? Muito rápido mesmo no paciente, não me explica, o paciente não consegue dar tempo de processar a informação para ele tentar entender quais são as dúvidas que ele tem, né? Muitas vezes, um médico, na hora que ele vai dar alguma notícia do que vai acontecer, possivelmente, com aquele paciente de tratamento, seria o ideal o psicólogo estar acompanhando junto. Para o quê? Não interferir, mas sim apontar se o paciente ter alguma dúvida, aproveitar aquele momento que o médico está na frente dele para conduzir aquele paciente para o acolhimento do entendimento da informação, do que ele vai ter, o familiar também, que é fundamental, né? Principalmente, ou tanto com adulto, quanto muito mais com criança, né? A maioria das vezes, a falta de comunicação, a falta de perguntas, de tirar dúvidas, de conhecimento do que vai acontecer, é o que pode estar gerando, a grande maioria, mas é o que pode estar gerando e desencadeando também alguns sintomas, tá? Ali dentro do hospital. Então, é fundamental o psicólogo fazer parte desses principais momentos. Então, por isso que a gente trabalha com psicoterapia breve e focada, né, naquilo que o paciente está apresentando naquele momento. Nessa prática, tem-se muitas dúvidas desde a academia, de como que eu me torno um psicólogo hospitalar. Como que eu chego, eu bato na porta do hospital, eu mostro meu currículo, eu tenho que falar com alguém. Então, assim, como que você se tornou uma psicóloga hospitalar? Como é que foi a sua caminhada para entrar nesse mundo? Ah, sim. Eu vim, né, da graduação já muito impactada, porque eu não imaginava que eu iria me apaixonar por essa área, e morria de medo de hospital, né? Aonde eu me vi na minha caminhada aí no Hospital do Câncer como estagiária, na ala da pediatria do Hospital do Câncer, eu e uma colega minha, aonde ali eu me vi o quanto nós somos importantes para estar juntos nessa caminhada dos pacientes internados. E a partir desse momento eu comecei a me apaixonar pela psicologia hospitalar, foi através do estágio. O estágio é fundamental. O início, eu acho que da psicologia hospitalar, a gente tem que começar a pensar desde a época de estágio, sim. Não só já como profissão depois, mas se tiver oportunidade, faça um estágio em psicologia hospitalar, conheça a área, tenha um pouco dessa vivência do que é o dia a dia de um hospital, que não é fácil, o hospital realmente é frustrante, tá? Hoje o paciente está com a gente, amanhã eu não sei se esse paciente faleceu ou se esse paciente já teve alta. Então é tudo muito rápido. Tudo que acontece é muito rápido. E a gente tem que trabalhar nessa velocidade, tem que conhecer também o mundo do hospital nessa velocidade. Então, o estágio faz com que a gente tenha um pouco dessa noção do que eu vou encontrar lá na frente, né? Até porque hoje em dia a psicologia hospitalar é nova no Brasil,
né? Nós temos poucos anos aí, fizemos debutante há uns tempinhos atrás, né? Então, assim, a psicologia hospitalar, ela veio com esse boom, principalmente agora pós-pandemia, que realmente está todo mundo querendo o psicólogo hospitalar. E eu comecei, né, desde graduação, onde eu fiquei 1 ano e meio dentro do hospital como estagiária, e depois disso, né, quando eu me formei, eu montei um projeto, né, para o Hospital Santa Casa, aonde nesse mesmo período a psicologia, eu falo como um todo, foi contemplada como uma legislação que deveria existir pelo menos um psicólogo dentro de cada hospital que principalmente tivesse a ala de oncologia. Poderia ser tanto adulto como infantil. E aí foi quando me convidaram no dia da minha formatura para mim poder, né, ser a psicóloga do Hospital Santa Casa, que foi meu primeiro emprego lá. E aí foi quando eu comecei ali sozinha, né, um hospital gigantesco, um hospital onde me apresentaram todas as alas. Eu fui psicóloga da UTI adulto, UTI pediátrica, UTI neonatal e todas as enfermarias. E depois acrescentou a clínica de hemodiálise também. Então, assim, lá eu durei 12 para 13 anos, né? E aonde eu montei todo o serviço de psicologia, eu sou a primeira psicóloga, né, do hospital de 200 anos. Aí você imagina, né? Os médicos que tinham uma cultura completamente diferente, as pessoas que trabalhavam lá há anos, já estavam quase mais de 40 anos dentro daquele hospital, né? Eu era mais novinha do hospital, eu tinha 21 anos quando eu entrei. Então, assim, eu tive que montar todo o serviço, e a minha caminhada até hoje em dia foi muito de estudo, né? Foi muito também de procurar cursos fora, não existia ainda nem pós-graduação na época que eu me formei, né? Depois que houve essa oportunidade fora daqui de Cuiabá, essa pós-graduação. Então, assim, eu tive todo esse caminhar mesmo fora de Cuiabá, buscando cursos, buscando me atualizar, buscando exemplos de fora. Albert Einstein, o HCOR, né? No Hospital das Clínicas, e assim por diante. Então, eu tive essa base de fora daqui de Cuiabá, onde realmente os grandes centros já existiam. 11 psicólogas dentro do hospital do tamanho que é onde eu estava. E eu estava ali sozinha numa realidade, né? Então eu tive que me redobrar, tive que buscar realmente psicoterapia, né? Dar continuidade na minha psicoterapia. Durante esses anos eu fiz. Tive que buscar também os professores, aonde me deram todo o suporte na graduação, né? Mas ao mesmo tempo sempre sabendo que eu era uma para dar conta daquilo tudo. Então, eu chegava em casa, eu deitava e dormia, porque eu também precisava descansar. Isso também faz parte da psicologia hospitalar. O descanso, o desligamento daquele mundo que é um universo totalmente à parte, é um universo que a gente não lembra que é esse mundo que está girando do lado de fora. Parece que a gente está no mundo somente ali dentro. Porque o hospital, ele gera essa sensação. Quando você está dentro de uma UTI, é um pouco parecido com a sensação de que é interna, né? Que você não vê noite nem dia. Então, assim, realmente viver aquilo lá. A experiência é muito forte, é muito pesada. Então, por isso que eu falo, a caminhada de quem gostaria de estar começando é pensar desde graduação. É lembrar que eu possa fazer um estágio em algum hospital, que seja numa ala pequena, mas que você tenha um mínimo de experiência se você vai dar conta de sustentar principalmente o seu emocional, de sustentar principalmente as suas conduções do que você tem que fazer como técnica, né? Porque a gente trabalha ali o tempo todo através da técnica da psicologia e principalmente voltada, como eu falei para vocês anteriormente, da psicoterapia breve. Então, assim, não tem teoria fixa, não tem assim, qual é a melhor teoria para estar ali dentro, né? O que eu tenho que fazer para buscar? Realmente são os cursos, né? Os cursos, mini cursos, né? Orientação, muitas vezes profissional já ajuda muito, psicoterapia o tempo todo, né? E buscar a pós-graduação que realmente
ela é o fechamento mesmo para você ter condições de seguir, e aí umas boas técnicas para utilizar dentro do hospital. Nessa sua fala, você falou, né, que a rotina, muitas vezes, ela chega a ser frustrante, né? Porque não é da forma como você gostaria que fosse conduzido. Então, você tem a cultura médica lá dentro, você tem, às vezes, um paciente resistente, um paciente em negação, você tem uma família que pode também ser resistente ou estar em estado de negação, falta de recursos. Então, assim, como que você definiria a rotina dentro do hospital, assim? Você falou que é um mundo, né? Você entrou da porta para dentro, é outro mundo. Então, como que é a rotina desse mundo seu? É interessante essa sua fala, né? Essas suas pontuações. Rotina não tem. Não é um Não trabalho é que estruturadinho, né? não é um, por isso eu falo muitas vezes, né, de você conhecer e de você ser um pouco mais dinâmico, né, de você gostar de um local mais dinâmico, de um local que você vai ter que se comunicar muito, você vai ter que falar muito, né, ouvir muito, ter o feeling que a gente chama de você ter o ouvido muito mais sensível a uma possibilidade de choro, a uma visão que você olha para aquela mãe ou para aquela senhora. Então, essa sensibilidade tem que ter dentro do hospital, essa escuta analítica, essa visão muito mais aprofundada, com um pensamento de preocupação com aquele, tanto familiar também como paciente. É um mundo que traz um dinamismo gigantesco. Então, assim, hoje eu inicio o meu plantão, eu não sei o que vai me esperar. Eu não sei se eu vou encontrar aquele paciente que ontem eu falei para ele até amanhã, né? Então, eu não sei se realmente eu vou chegar lá, aquele paciente vai estar no mesmo leito, me esperando, né? Eu não sei se eu vou encontrar um paciente, ou um dia do meu plantão que não possa ter um surto de um paciente ali dentro, ou realmente eu possa ficar dentro de uma enfermaria com um paciente, tendo um atendimento de 3 horas e meia. De eu poder, eu tenho, né, de entrada, mas eu não tenho horário para bater meu ponto de saída, né? Principalmente, eu dou um exemplo durante a Covid. Eu fui a primeira psicóloga daqui do estado de Mato Grosso a receber os primeiros pacientes da Covid no nosso estado. Eu tinha horário para entrar, mas eu não tinha horário para sair durante a Covid inteira que eu trabalhei. No meu último dia de trabalho dentro da Covid, eu saí era 2 horas da manhã. Eu entrei era 6 da manhã. Meu Deus! E eu estive, eu fui para casa, tomei banho e tive que voltar, porque me ligaram, eu voltei. Então, isso deve ter durado uma meia hora de eu chegar de volta. E assim eu fiquei até 2 horas da manhã com uma família que estava jogando pedra na porta do hospital, desesperados, né? Com a mãe que tinha falecido. E nesse momento, naquele momento da Covid, não estava ainda, que era no início, não estava ainda reconhecimento do corpo. E foi quando a gente começou a conseguir essa sensibilidade de todos da equipe, da direção, aonde foi acolhido o meu pedido para reconhecimento do corpo. E aí foi quando a gente começou realmente. E para mim não tinha horário. Eu estava mesmo disponível, né? Eu me coloquei à disposição de todos, como realmente eu jurei um dia naquele púlpito lá no dia da nossa aula, né? Lá Nossa da colação. plantão de grau. Então, assim, eu me coloquei à disposição mesmo da saúde mental de qualquer pessoa que viesse ali. Então, ao mesmo tempo, eu tive um outro paciente que também eu fiquei com ele depois de ter chegado o meu horário de bater ponto, né? Porque pode chegar nesse horário, a gente não tem como ficar falando, olha, só vou falar com aquele paciente durante 5 minutos.
Então, eu fiquei durante 4 horas a mais da minha carga horária, né? Para poder realmente deixar aquele paciente sem surto, quando ele conseguiu dormir, quando ele conseguiu relaxar. Então, eu só saí de lá quando isso aconteceu, depois de 4 horas e meia. Então, assim, nós tivemos nessa linha de frente muitos surtos, muita negação, muito medo, muito pavor, muito tudo, muito ao extremo. E hoje em dia, você retornar a um hospital, mesmo que ainda está branda, hoje em dia ainda a Covid, por mais que está retornando de novo, mas é muito pavor, é muito pavor. Então, as pessoas estão diferentes entrando dentro do hospital novamente. Não era como era antes, tá? As pessoas estão diferentes, estão com muito medo, sim. Por isso que eu falo do psicólogo na entrada do hospital, na entrada, no recebimento daquela família daquele paciente. Porque na hora que o paciente entra dentro do hospital, ele entra sozinho, o adulto. A família fica do lado de fora. E aquela mãe que está ajoelhada na frente do hospital, quem que é que vai conversar com ela? O psicólogo. Quem que vai olhar para ela que ela está em desespero, que o filho dela entrou e não sabe se vai sair vivo? É o psicólogo. Então, eu estive na linha de frente, aprendi muito com a Covid, de estar na linha de frente do hospital mesmo, da gente poder começar ali e ir até a alta do paciente, né? Então, assim, realmente o hospital, ele é muito atípico, ele é atemporal, ele não tem realmente um tempo cronológico como a gente gostaria que fosse. Por isso que o paciente, ele fica um pouco perdido no tempo e no espaço, quando a gente faz a avaliação, né, do paciente, por exemplo, o estado mental do paciente, muitas vezes a psicóloga coloca lá, né, que tem alteração na qualidade do entendimento, que tem alteração no tempo, ele não tem noção de tempo, se é dia, se é noite, porque entrou ali dentro, é um universo diferente, é um mundo diferente. E nós estamos dentro desse mundo com eles. Então, por que não pensar em uma saúde mental mínima de qualidade para que ele possa sair, né? Um pouco também curado de quando ele entrou, de tudo que ele passou durante e até o fim ele conseguir sair vitorioso com tudo, até da sua saúde mental também. Também. E nem sempre vai ser assim, né? Igual você falou, às vezes pode acontecer de você atender o paciente hoje e amanhã ele já não tá lá, ele tá em outro lugar do hospital que, né? Então, principalmente nessa época de Covid, a gente viu muita gente entrar no hospital, igual você falou, a família fica pro lado de fora, desesperada, e muita gente não saiu. Então, para você que estava ali na linha de frente, eu espero assim que não retorne a Covid como retornou antes, né? Como aconteceu antes, que não retorne com essa força toda, mas para você que estava na linha de frente, muito obrigada pelo seu trabalho, de verdade, porque foi essencial para muita gente que estava lá. Eu acredito que foi essencial ter um acolhimento, ter alguém para que tenha tido essa sensibilidade de acolher e de falar que vai ficar tudo bem, que, né, que vai dando aquela esperança, porque hoje em dia, realmente o que você falou me deixou pensando. A gente chega no hospital com medo, porque a Covid deixou essa cicatriz na gente. A gente chega com medo porque a gente não sabe se vai sair. Então, ter alguém que dá esse olhar de esperança, de fé, que né, acredita que vai ficar bem, porque você está no hospital, ele é um lugar, acima de tudo, é um lugar de cura, de tratamento. Então, isso é muito importante. Então, assim, por mais profissionais com esse tato e essa sensibilidade que você tem, porque isso é maravilhoso. E eu fico pensando como que faz esse acolhimento, porque eu não tenho, você falando, eu já sei, eu não tenho estrutura, eu já me retiro já, eu não conseguiria nem, eu acho que se eu vejo uma família desestruturada, eu teria minha empatia e minha sensibilidade chegaria junto. Então, assim, porque é importante, ter empatia e sensibilidade. E então, assim, eu acho que, eu sendo bem honesta, eu acho que eu ia desestruturar um pouco também no começo, sabe? A gente mantém aquela pose, respira fundo, mas por dentro a gente tá chorando junto, não é possível. Eu falei do estágio, né? Uhum.
o estágio vai te ajudar muito. Eu tive várias estagiárias, né, durante esse meu percurso, o que me ajudou muito dentro do hospital, sabe? Então, eu tive várias estagiárias, onde eu também consegui identificar nelas algumas que, Fernanda, eu não dou conta. Eu vi que eu não dou conta. É muito lindo o que vocês fazem, mas eu não consigo, né? E isso tem que ser muito respeitado, né? Por isso que eu falo do estágio, a caminhada desde o estágio é fundamental. Se você já vem com um estágio na bagagem, você já sabe o que te espera, o que esse mundo Que esse mundo te aguarda, né? E vai criando é estrutura, porque é diferente da estrutura da clínica. Porque você total. falou, você sai e você tem que descansar, porque no outro dia é de novo. Então, É, assim, na clínica, você sai, você desliga completamente daquele mundo. Você tem hora para voltar para casa. tem Você horário tem. marcado de entrada e de saída. Exato. Então a estrutura é diferente. Ali você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado. Você acabou de sair de um paciente com surto, foi para uma família desestruturada, aí você foi para um paciente que está na UTI. Então, assim, é tudo muito extremo, igual você falou. Então, se você não tem a sua mente, a sua psique bem estruturada, tu vai parar na ala psiquiátrica, porque senão Pior do que o paciente. vai junto com o paciente. Chega, ué, doutora, o que você está fazendo aqui? Está visitando? Por isso também é fundamental a psicoterapia, né? Isso é fundamental desde graduação, permaneça na sua, né? Receba orientação, né, de profissionais que já estão na área, né? Pega alguns casos, discute alguns casos com profissionais, né? A gente tem hoje em dia vários grupos de psicologia hospitalar aqui no nosso estado, né? Tem eu também pela associação, tem eu pela tem, né, nós elaboramos aí durante a Covid, a gente elaborou a nota técnica, né, que saiu de orientação aos profissionais de psicologia hospitalar. Então, assim, a gente teve todo esse amparato, né, de pessoas que puderam pensar junto, nós pensamos, isso foi bem pouco do início da Covid, né, conseguimos publicar ela, então é uma nota técnica que o conselho que está orientando, né, de como a gente trabalhar, como a gente, né, seguir os passo a passos mínimos que a gente trabalha ali dentro do hospital, como orientação mesmo, até na parte técnica. E tem os grupos que tem de WhatsApp, que a gente participa aqui, que nós temos contato com todas as psicólogas da rede de hospitais aqui de Cuiabá. Isso também é importante, porque, por exemplo, o paciente que chega para mim hoje, e muitas vezes dentro daquele meu serviço do hospital, não faz aquele tipo de serviço que ele precisa. Então, é encaminhado muitas vezes para outro hospital. E eu muitas vezes comunicam com aquela psicóloga, né, que vai estar naquele outro hospital, que ela vai estar recebendo aquele paciente. Isso é um feedback muito legal. É muito gostoso você poder trabalhar com essa troca, né? E até procurar saber depois como que aquele paciente foi, se teve alta, se teve sucesso no tratamento. É bastante comunicativo. Então, por isso que eu falo que é diferente de consultório. Consultório, você é muito sozinho. No hospital, não, você escuta todo mundo, você escuta a moça do serviço da limpeza, né? Você escuta ali o porteiro que está falando com você escuta todo mundo tem dados sobre esse paciente. Todo mundo vai poder falar sobre esse paciente para você. E é diferente de consultório, né? É muito diferente. Em todos essa rotina, todos esses percalços, essa caminhada, eu imagino que tem muitos desafios, que você teve muitos desafios e deve ter muitos desafios ainda, que a psicologista falou que ela debutou há pouco tempo, né? Então ela ainda deve ter muitos desafios a trabalhar ali, né? Algumas coisas que ainda precisa serem implantadas, talvez. Você consegue me dizer quais desafios são? Se tem, né, desafios e quais são? Assim, os desafios são muitos ainda, né? Vamos escalar um pouquinho desse desafio, até a questão do nosso impacto, né, da nossa base, da gente não ter um piso salarial, né, juntamente com esse piso salarial, a carga horária, né, que é realmente muito impactante, a nossa carga horária dentro do hospital, né, hoje em dia ainda,
né, o que nós viemos em luta pela associação até, né, em busca dessa carga horária, de questão realmente de um salário compatível com o que a gente vai trabalhar, por ser uma grande demanda, por ser um hospital que realmente tem uma demanda muito pesada, né, e como que eu fico ali 44 horas? Qual é a qualidade do meu serviço, né? 44 horas? Horas dentro do hospital, né? Imagina eu tocando um hospital sozinha 44 horas, né? Então, assim, e com um salário que muitas vezes eu tenho que fazer uma outra jornada para tentar complementar. Isso é um impacto gigantesco na nossa área, da gente não ter piso salarial, da gente não ter uma carga horária que seja realmente para a gente atender com qualidade aqueles pacientes, né? Então, assim, é complicado, a gente preocupa mesmo com isso. Isso é impactante, como nós, fisicamente, emocionalmente, né? Qual é a qualidade de vida que um psicólogo hospitalar está tendo, né? Porque para ele estar mantendo firme e forte com tudo isso que a gente veio falando, com que qualidade, sendo que tem esses impactos? Então, vamos começar a dar escala por aí, né? Outros impactos também, né? São de que a gente está na casa do médico, a gente tem que respeitar o médico ali dentro, né? Então, assim, vai ter médico que vai dizer que a gente não pode atender o paciente dele. Eu passei por isso várias vezes, não foi nenhuma nem duas. Então, assim, vai ter médico, desculpa, que vai falar, ele não precisa de psicólogo. Ou muitas vezes, o que está acontecendo, né, com esse médico, por que dessa resistência, e com o tempo a gente conseguir, né, fazer com que ele enxergue qual é a nossa importância do nosso serviço, né, um colega dizer para ele, né, muitas vezes um outro médico que aceita mais tranquilo, e a gente fazer essa sensibilização, né, então, assim, eu trabalhei muito com sensibilização dentro do hospital, que eu fiquei durante 12 anos. Então, eu tive, desde o início da negação, como eu tive depois esses mesmos médicos que negaram, eu atendi os próprios familiares deles ali dentro. Então, assim, essa sensibilização realmente foi efetivada. Consegui, mas não necessariamente todo mundo consegue. Eu percebo assim, qual característica que um psicólogo, um perfil de um psicólogo poderia se dar bem dentro do hospital? Estou fazendo uma pergunta e eu respondo ela. Seja humilde, seja, né, como eu falei, muito mais auditivo, muito mais visual, né? Tem essa sensibilidade e através da humildade você consegue conquistar tudo o que você quiser. Devagar, mas você consegue conquistar, mostrar o seu serviço, mostrar para que veio, qual é a sua importância ali dentro, qual é o seu papel ali dentro, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Esses são um dos impactos, fora são quando a gente se depara com alguma coisa que impacta a nossa vida pessoal, né? Que impacta, mexe com a gente. Então, por isso que eu volto a falar, a psicoterapia tem que manter ativa. Tem que estar ali toda semana. Firme. E algumas das entrevistas que eu fiz, muitas das dificuldades, dos desafios giravam em torno da parte política pública. Quando mexe na parte política pública, querendo ou não, impacta também toda a rede. Então, tu diria que a parte da rede pública tem seus desafios que acaba prejudicando a psicologia hospitalar também? Olha, políticas públicas, ela tem muitos desafios ainda em termos de Brasil, né? Eu atendia toda quinta-feira no ambulatório dentro do hospital, aonde existia toda a demanda da central de regulação. Me parecia, eu tinha a sensação de que parecia que eu estava sozinha para os atendimentos, pacientes que viajavam um dia inteiro para chegar para um atendimento da psicologia, né? Então, assim, parecia que realmente naquela época eu estava muito sozinha. E aí a demanda é muito grande de atendimento mesmo. Então, assim, quando a gente percebe que as políticas públicas ainda estão sempre em busca, eles estão sempre lutando para que a gente consiga ter mais campo. É isso até que a associação está lutando também,
para a gente ter mais profissionais da área da saúde mental, realmente psicólogo, né, realmente atuando na linha de frente, realmente psicólogo atendendo aquele paciente, trabalhando na área da saúde mental mesmo, não é outros profissionais, e sim o psicólogo, junto com o psiquiatra, junto com uma equipe, mas o psicólogo está tendo que estar inserido, né? Então, a política pública, o impacto dela é esse, a minha preocupação é de ter mais psicólogos na rede, de ter mais possibilidades das pessoas conhecerem o nosso trabalho, das pessoas realmente passarem por um psicólogo, de eu realmente poder ter esse suporte emocional. Então, para mim, as políticas públicas é muito mais voltada, embasada nisso, tá? A minha preocupação é essa, fundamental. Porque a gente sabe que a rede pública, estadual, a municipal, ela tem as suas fragilidades, né? Então, às vezes, que nem você falou, às vezes você tem ali um paciente que ele sai de uma cidade para chegar até no hospital para ser atendido. Então, isso é crítico, né? Isso é uma coisa crítica. É algo que o paciente ele deveria ter na sua cidade, pelo menos assim, no nosso ideal imaginário, eu deveria ter na sua cidade ali, uns 4, 5 psicólogos dispostos e disponíveis. Mas isso é um ideal, é imaginário. A gente ainda está lutando para mudar esse imaginário do próprio profissional em psicologia. Porque muitas vezes a gente sai, eu falo por mim, a gente sai da graduação com uma visão de psicólogo clínico. Aí a gente vai Isso, conhecendo as outras áreas. Hoje em dia, pelo menos na minha época, eu formei há 5 anos atrás. A gente saiu com uma visão de psicólogo clínico. Aí você abria os olhos para outras áreas. Hoje em dia, já se tem os estágios e até as residências da psicologia em outras áreas. Então, nossa, eu acho maravilhoso ter residência psicológica. Você faz a residência num hospital de renome, ou você faz a residência em alguma área de um campo de atuação. Então, está evoluindo a pequenos passos, né? Tem que ter paciência, mas está evoluindo. E a rede, ela conta muito com o suporte da saúde mental, porque todo mundo que vai para a rede está fragilizado, está sensibilizado, está passando por algum. E se ele está lá é porque ele precisa. Então, cada vez mais a gente busca sensibilizar as pessoas de que se tem um psicólogo lá, valoriza, porque ele está lá com muita luta, mas muita luta mesmo, muito, assim, muito desafio, muita luta, mas ele continua lá de pé. Porque eu imagino assim que em alguns campos às vezes deve dar vontade de não ir mais, né? a gente geralmente, né? Até interessante. Eu montei a minha sala de ambulatório sozinha, com meu próprio recurso, né, em dinheiro financeiro, e mesmo ganhando, né, o que a gente ganha dentro, né, de um hospital e com a demanda que tem, que é muito trabalho. Então, assim, essa preocupação que nem você falou de políticas públicas é de implementação do serviço, é desde preocupar com esse serviço, né, de saúde mental mesmo, ser por através de psicólogo, né, eu achei interessante, na época da Covid, a estrutura que o hospital montou, eles nos chamou para a gente pensar sobre a saúde mental desde a porta de entrada por onde aquele paciente com familiar ia passar. Então, ele preocupou com a saúde mental daquela mãe que iria deixar aquele filho para a porta dentro, até onde ela poderia estar com aquele filho. E isso é saúde mental. Então, as políticas públicas, né, pensar desde aí, é pensar um todo, de o psicólogo também estar na linha de frente de organizar esse setor, de como vai ser a sala da saúde mental, de como vão trabalhar a saúde mental, de que estrutura física aquele psicólogo precisa para poder trabalhar, né? Porque muitas vezes a gente está mexendo com paciente vítima de violência, por exemplo. Então, isso faz com que a gente precisa de uma sala muito mais reservada, a gente precisa de uma escuta muito mais atenta, né? Então, a gente precisa de brinquedos que possam ajudar através das técnicas que a gente utiliza no atendimento infantil, né, de um paciente que sofreu violência. Então, é desde aí, é pensar em políticas públicas como um todo. Exato. E atualmente você está na Santa Casa ainda? Você está onde? Não estou mais na Santa Casa, eu quis me dar
né, um pouco de... Eu engravidei, né, durante a pandemia, então por isso que eu me afastei da linha de frente, e depois, né, realmente eu fui pedir, né, para sair. Hoje em dia eu estou atuando em meu consultório, né, particular, e estou atuando na UTI neonatal do Hospital Santa Helena. Hoje em dia eu cuido dos bebês e das famílias e das mamães, né, que ganham os bebês e que acabam tendo que precisar de uma UTI neonatal. E daí ficou alguém no seu lugar, então, eu imagino. Isso, ficou 7. Hoje em dia é um exemplo. Hoje em dia tem 7, mas nessa época você tinha que fazer o trabalho de 7, né? Tempo para mim cuidar da minha bebê, cuidar um pouco da minha vida, né? Porque foram muitos anos, eu fiquei 14 anos ao todo dentro de uma Santa Casa, né? E hoje em dia eu trabalho somente na UTI neonatal, né? Onde também é bem dinâmica, onde também exige uma certa estrutura emocional, né? De você saber, de você ter técnicas ali dentro, comunicação do bebê, né? Entendimento de depressão pós-parto, entendimento de hormônios, né? Que aquela mãe está vivendo naquele momento, de entendimento da chegada daquele familiar dentro do ambiente que ele desconhece como um todo, né? Aquela mãe está fragilizada, ela está realmente precisando de atendimento, de acolhimento, desde andar. Muitas vezes ela chega de cadeira de roda, né? Até o momento onde a gente também trabalha com a técnica do método canguru lá dentro, né? Onde a gente orienta, né, o contato pele a pele com esse bebê, toda a questão da prematuridade, ele consegue amadurecer, ele consegue organizar, né, a questão maturacional mesmo do cérebro, junto com aquela mãe, né, através do método canguru, que é fundamental para aquela mãe, né, a identificação do bebê real com o bebê ideal, né, tem todo um outro universo que a UTI neonatal também exige, e que é a psicologia hospitalar também. Também. E é Né? legal porque você falou que ficou 7 pessoas, eu imagino que uma para cada área, um para cada setor ali, né? O que é o E ideal, né? Cada setor ter o seu psicólogo cuidando da sua demanda, isso é bacana. Existem muitas outras questões por trás da psicologia, mas infelizmente a gente chegou no nosso total de horas aqui. Mas assim, para o pessoal que está assistindo esse vídeo, se você ficou com dúvidas ou tiver algum comentário, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo. Qualquer coisa a gente fala para a Fernanda ir lá responder rapidinho também nos comentários. E, Fernanda, foi muito boa a nossa conversa, deu para elucidar bastante coisa. É muito bom conhecer esse mundo da psicologia hospitalar, que é um mundo particularzinho dela ali. E fica à vontade agora para deixar suas considerações finais, para deixar a sua mensagem para a gente que está assistindo, para o futuro, os psicólogos hospitalares também. Sim. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de estar podendo falar em nome da psicologia hospitalar aqui do nosso estado, né, quero agradecer aí todos os meus colegas que caminham juntos comigo, né, porque eu só sou hoje também graças a todos eles, né, porque a gente tem uma comunicação muito boa, é importante você realmente fazer essas participar desses ambientes, está vindo aí o encontro, nosso primeiro encontro de psicologia hospitalar agora aqui em Cuiabá, né, e quero deixar, né, assim, realmente, minha mensagem como apaixonada hoje pelo aquilo que eu faço, que eu tive muito medo no início, mas eu me coloquei à disposição, principalmente de que eu precisei identificar naquele olhar daquelas crianças que estavam no Hospital do Câncer, que eles precisavam mais de mim do que eu deles. Então foi aí que eu me apaixonei e foi aí que eu me encontrei. E é assim, a psicologia hospitalar, a gente tem que se encontrar, a gente tem que gostar de onde a gente está. Ela é muito pesada, ela demanda muita estrutura emocional. E se você não tiver, identifique isso e não fique. Fique somente se você gostar, se você realmente der conta disso tudo. Eu nunca me perguntei se eu tinha dado conta, mas até hoje, quando me perguntam, eu me questiono. E por enquanto eu estou dando conta. E no dia que eu também me coloquei para mim descansar, eu fui descansar. Então é a gente se respeitar.
como pessoa, é a gente se respeitar também como profissional, né? Então, quero dizer para vocês, a psicologia hospitalar é apaixonante para quem gosta de dinamismo, para quem gosta do dia a dia, da correria que ela é, e o mundo paralelo que ela nos traz. Mas esse mundo tem um universo, o quanto a psicologia faz bem para essas pessoas que estão precisando de todos nós. E muito obrigada aí por todo esse momento que nós pudemos ter hoje. Espero que, se alguém tiver alguma dúvida, com certeza, com muito prazer, irei responder. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. Eu sou a Joyce Maciel e essa é o Conhecendo a Profissão com a Psicologia Hospitalar da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. Não esquece de curtir o canal, de se inscrever, curtir o vídeo e ativa o sininho. Se tiver algum comentário, deixa que a gente responde. Muito obrigada a todos. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.